Nesse programa nós vamos explorar as formas geométricas. Todos os objetos têm alguma forma. Nesse banquinho, por exemplo, o assento tem forma circular, a forma de um disco. Estas peças têm forma cilíndrica, a forma das tubulações de água, do cigarro, das latinhas de refrigerante. Pois é, todos os objetos fabricados pelo homem, todos os seres da natureza, os animais, os vegetais e até os planetas têm alguma forma. Olhe, por exemplo, essa estrela do mar. Ela tem 5 pontas e, ligando estas 5 pontas, obtém-se uma figura que, muito aproximadamente, é regular, um pentágono regular. Por isso se diz que a estrela do mar é pentagonal. Em algumas plantas, numas mais, noutras menos, grosso modo, as folhas têm um formato que lembra o triângulo. E os planetas, como é o caso, por exemplo, do planeta Terra, tem a forma esférica, a forma de uma esfera, das bolas de futebol, por exemplo. O casulo do favo de mel tem este formato, um formato hexagonal, sextavado, muito aproximadamente irregular. E as formas geométricas podem também ser observadas nas embalagens dos produtos que estão aí nas prateleiras dos supermercados. Nesta embalagem, por exemplo, nós temos na base uma figura regular de 6 lados. Este é um prisma hexagonal. Essa outra também é um prisma hexagonal. A base é uma figura de 6 lados. A diferença é que nesta aqui a base é um hexágono regular e nesta outra a base é um hexágono não regular. Outras embalagens têm forma cilíndrica, a forma do cilindro. Esta aqui tem a forma do cubo. O chapeuzinho das festas de criança tem a forma do cone, formato cônico. Este objeto, tão comum nas mesas dos restaurantes, tem a forma de um prisma de base triangular. Este material publicitário tem formato de pirâmide, e este outro também. A diferença é que neste a base é um quadrado, essa pirâmide é do tipo das pirâmides egípcias, ao passo que nesta pirâmide a base é um triângulo. E a gente que vive nas cidades toda hora está se deparando com placas de diversos tipos, como as placas de trânsito, por exemplo. E as placas também têm forma, umas têm forma circular, outras têm forma retangular, outras ainda têm forma triangular. Os edifícios têm forma. Muitos edifícios têm a forma de um caixote, a forma do bloco retangular. O bloco retangular é uma figura assim, delimitada por retângulos. Todas as faces são retângulos. Enfim, nós vivemos num mundo cercado de formas por todos os lados. A preocupação do ser humano com as formas se manifesta das mais diferentes maneiras e pelas mais diversas razões. Uma delas, bastante importante, é de natureza estética. Isso pode ser observado nas artes, na pintura, na escultura, na arquitetura. Veja esse quadro do Kandinsky, um pintor deste século. Nessa obra, o artista explora a forma circular e deixou isso bem claro até no título da composição, que se chama Alguns Círculos. Um outro exemplo, desta vez, do Victor Vasarely, um artista também deste século. Ele cria a sensação de volume deformando malhas geométricas, no caso uma malha quadriculada. Outro artista também desse século e que explorou as formas geométricas, esse é Mondrian, trabalhando com retângulos, ele criou várias composições parecidas com esta. Ainda um outro artista que explorou de maneira brilhante as relações da matemática com a arte. Esse é do Escher, artista holandês. Nesse desenho a gente observa uma série de bichinhos aí, todos intercalados, encaixados uns nos outros. Pois é, interessante constatar que nessa obra, por trás da mão do artista está escondida a mão do geômetra. Veja só essa malha de triângulos. Foi se apoiando nesta malha de triângulos que ele
compôs os bichinhos todos encaixados uns nos outros. Pois bem, esses exemplos que a gente viu são recentes, são manifestações artísticas deste século. Mas nas artes de todos os tempos e de todos os lugares, a gente pode notar essa preocupação do ser humano com as formas, em particular com as formas geométricas. Eu vou dar alguns exemplos disto. Este é um vaso chinês que tem mais de 2000 anos. É nítido aqui a preocupação com a forma, na boca circular, na regularidade daquela ornamentação. Este outro é um tecido andino de 1000 anos atrás. Aqui também se pode observar a repetição de um padrão geométrico. Agora, um outro exemplo, desta vez lá do Oriente. Na entrada desse palácio, se pode observar com nitidez essa relação da geometria com a arte. Sobretudo aqui nesse detalhe, em que os hexágonos e os triângulos se encaixam formando este bonito mosaico. Pois é, de onde será que os nossos antepassados retiraram essa inspiração? Como terão despertado para a beleza das formas? É um pouco difícil responder essa pergunta, mas a gente pode especular. É provável que essa inspiração tenha vindo da própria natureza. Quando se atira uma pedra na água, se formam círculos. Observando o favo de mel, a gente nota ali a presença da forma hexagonal. Os cristais têm forma geométrica bastante definida. Nas faces dos cristais a gente pode observar a presença de triângulos, de quadriláteros, de diferentes figuras. Neste botão de uma flor se nota a presença de uma espiral. Essa espiral também pode ser observada no miolo da margarida. E há ainda a espiral dessa concha de caramujo, evidenciando a presença da geometria na natureza. É possível então que a natureza tenha sido fonte inspiradora para o ser humano, para essa relação bonita de formas e arte. Vôlei, basquete, futebol, tênis, beisebol são esportes diferentes, mas em todos eles a bola é esférica. Muda o tamanho, mas a forma se mantém, porque em todos esses esportes a função da bola é rolar. Só no futebol americano que a bola não é esférica, porque nesse esporte a bola não rola. Aliás, no futebol americano rolam os jogadores. A conclusão é essa. Muda o tamanho, mas a forma se mantém. Todas as bolas são parecidas porque têm a mesma forma e a mesma função, que é rolar. Nós estamos falando da relação que existe entre a forma e a função dos objetos. Os copos, de uma maneira geral, têm formato cilíndrico. É fácil perceber que seria desconfortável beber água numa caneca que tivesse, por exemplo, a forma cúbica. A água derrama, a não sei que a gente beba bem ali no cantinho. As panelas também costumam ter forma cilíndrica. Esta é a forma adequada para a panela. Também é fácil perceber que seria desconfortável mexer a comida numa panela que tivesse forma cúbica, por exemplo. Além disso, na hora da limpeza ia ser um transtorno, a sujeira se acumula ali nos cantinhos. Essa relação entre forma e função pode ser observada nos objetos que o ser humano constrói, mas também pode ser notada na natureza. Por exemplo, no corpo de um peixe. O corpo do peixe tem forma hidrodinâmica. Essa é a forma adequada para quem precisa cortar a água. É completamente diferente da forma do corpo de um gato, por exemplo. No tronco do corpo do gato se pode notar uma forma cilíndrica, que aliás não é uma forma hidrodinâmica, gato não vive na água. Há um outro exemplo interessante relacionando forma e função. Essa história me foi contada por um amigo moçambicano, o Paulo Guedes, que também é professor de matemática. A história é a seguinte: numa região do litoral de Moçambique, os pescadores pescam e o peixe que a comunidade não consome é vendido no interior do país. Acontece que o peixe é um produto facilmente perecível, ele poderia se estragar no transporte. Para evitar isso, eles fazem antes um tratamento, uma espécie de uma defumação do pescado. O processo é assim: na praia acendem uma fogueira, espetam os peixes numas varetinhas que são fincadas na areia da praia, nas proximidades da fogueira. E aí o calor do fogo seca os peixes. Acontece que se eles espetassem esses peixes em lugares quaisquer, de maneira desordenada,
Os que estariam mais próximos da fogueira secariam mais depressa, os que estariam mais longe iam não secar. E para evitar tudo isso, eles procedem da seguinte maneira. Na areia da praia, espetam um pauzinho, nele amarram um barbante, na outra extremidade do barbante colocam um outro pauzinho e, mantendo o barbante esticado, riscam na areia da praia uma circunferência. Depois, no centro dessa circunferência, fazem uma fogueira e aí os peixes são espetados sobre esta circunferência. Dessa forma, espetando os peixes todos sobre a circunferência, o calor do fogo chega igualmente a todos eles, porque todos estão à mesma distância ali do centro. Veja que nessa situação a forma mais adequada era a da circunferência. Nessa história dos pescadores, a forma circular se revelou a mais conveniente. Mas isso não acontece sempre. Nem sempre o círculo é a forma mais adequada. Eu vou tentar revestir uma superfície utilizando placas de forma circular. Olha só o que acontece. Os círculos não se encaixam direitinho. Fica sobrando um vazio aqui entre eles. Portanto, no revestimento de um piso, a forma circular não é conveniente. Nesses casos se usa muito, por exemplo, a forma quadrada. Os azulejos e ladrilhos de forma quadrada são bastante comuns. Isso acontece porque os quadrados se encaixam direitinho. É possível revestir o chão ou a parede da casa encaixando os quadrados uns nos outros. Mas essa característica não é só dos quadrados. Há outras figuras que também se encaixam direitinho, como é o caso, por exemplo, dos triângulos. Olha só. Com a forma triangular, também se pode revestir um piso ou uma parede. Agora, nessa forração do chão com formas poligonais, com formas geométricas, às vezes a gente tem algumas surpresas. Olha só, esta é uma forma poligonal de 5 lados, um pentágono regular. E eu vou tentar revestir a superfície com estes pentágonos. Olha só o que acontece. Essas figuras não se encaixam, fica ali um vão, um buraco, onde não cabe uma quarta figura. Os pentágonos, por exemplo, não são adequados para forrar o chão por essa razão. Neste caso aqui, as figuras têm 8 lados. Olha só. Estas figuras também não se encaixam. Não é possível encaixar esta ali dentro. Mas, se a gente fizer assim, e aqui no meio colocar um quadradinho, combinando então figuras de 8 lados com figuras de 4 lados, aí sim é possível revestir o piso. Nesses exemplos que estão aqui, as figuras têm todas o contorno retilíneo, são polígonos. Agora, olha este caso. Esta figura tem o contorno curvo, não é uma figura poligonal. E, no entanto, olha só. É perfeitamente possível encaixar estas figuras umas nas outras. A conclusão é a seguinte: nessa brincadeira de revestir uma superfície encaixando formas geométricas, algumas destas formas são poligonais e outras não. Alguns polígonos sozinhos não se encaixam, como é o caso destes pentágonos. Em outros casos, os polígonos se encaixam perfeitamente bem, como é o caso destes triângulos. Há situações ainda em que a gente pode combinar polígonos diferentes, juntando, como vimos, quadrados com figuras de 8 lados. E
existem figuras que se encaixam, mas que não são polígonos. Essa história toda de revestir uma superfície encaixando formas geométricas interessa na hora de revestir o piso, mas também interessa a quem faz arte. Veja, esta é uma colcha de retalhos feita de triângulos equiláteros, figuras que se encaixam direitinho umas nas outras. Este outro mosaico é formado de quadrados, triângulos e hexágonos, figuras de 6 lados. Aqui nós temos um outro mosaico, onde quadrados, hexágonos e figuras de 12 lados se encaixam umas nas outras. Aqui a gente tem um outro revestimento do plano, com formas geométricas poligonais. Olha ainda esta outra composição, em que o artista, um amigo meu professor, conjugou quadriláteros e pentágonos. Moral da história: seja na hora de revestir o piso, seja na hora de fazer arte, a geometria, a preocupação com as formas se manifesta com muita força. Você está vendo que os polígonos aparecem na vida cotidiana muito mais do que se pensa. E dentre todos os polígonos existe um em especial que está ao nosso redor o tempo inteiro. Eu estou falando do retângulo. Ele aparece nas portas, nas janelas, na tampa da mesa, na capa do livro. Nós vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos imaginar uma casa maluca em que a porta e a janela, em vez de forma retangular, tem a forma do paralelogramo. Imagine-se abrindo a porta ou a janela desta casa maluca. Para começar, aqui ia ser meio incômodo entrar na casa meio torto. Além disso, na hora de abrir ou fechar a porta, ou a gente tem que arcar com o peso dela e levantar a porta, ou então na hora de fechar precisa tomar cuidado, que senão ela vem com tudo para cima da gente. Agora, vamos ver se você mata essa charada. O paralelogramo, que não está na janela da casa, está na janela da casa. Faça-se a luz. A janela tem forma retangular, mas a luz do sol que entra por ela projeta a janela no chão, desenhando ali um paralelogramo. Além dos retângulos e paralelogramos, os triângulos também aparecem com frequência na volta da gente. Talvez você se lembre de um programa em que nós falamos da rigidez dos triângulos. E é por isso que eles são muito comuns nas estruturas. Por exemplo, nas estruturas dos telhados das nossas casas. Por tudo que a gente viu nesse programa, você deve estar convencido de que a matemática tem uma presença marcante na nossa vida.